A gente vai falar agora de uma pesquisa onde o resultado pode ser aplicado na indústria alimentícia e também na de cosméticos. Pesquisadores da USP, então, conseguiram extrair da casca da romã uma grande quantidade de substâncias antioxidantes. Então, sobre esse estudo, eu converso agora com Mirella Romanelli, que é pesquisadora da USP. Muito bem-vinda. Boa tarde, Mirella. Boa tarde, Simone. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje falando dessa pesquisa bem interessante. Então explica pra gente como vocês chegaram a essa técnica aí usando a casca da romã. Perfeito. Essa pesquisa ela faz parte do meu projeto de doutorado aqui na USP, né, na Universidade de São Paulo. E a gente teve a ideia de aproveitar, como você falou, essas substâncias que se encontram na casca da romã, que nós chamamos de antioxidantes. A romã ela é um fruto que no Brasil ela é muito consumida, por exemplo, nas épocas de final de ano, né? E a gente sabe que a gente só consome as sementinhas. A casca ela acaba sendo descartada, tanto no nosso consumo doméstico, quanto, por exemplo, nas indústrias. Muitas indústrias de sucos, as próprias indústrias de cosméticos utilizam a romã também bastante. E a casca ela nunca é reaproveitada, né? Ela é sempre descartada. Por isso a gente considera ela um resíduo agroindustrial. Apesar dela ser tão descartada assim, ela tem uma quantidade imensa de antioxidantes. Então, a nossa ideia foi desenvolver um novo tipo de solvente, um solvente natural, que pudesse extrair com grande facilidade esses antioxidantes da casca da romã. Então, nós começamos o projeto, né, pensando em desenvolver esses solventes, que nós chamamos de solventes naturais profundos, e eles conseguiram extrair cerca de 84% mais antioxidantes da casca da romã do que o próprio etanol, que hoje em dia é o solvente mais utilizado, né, nesses casos de extração de compostos antioxidantes de substâncias naturais, por exemplo, as frutas. Então, como nós conseguimos uma quantidade muito elevada de fenólicos, que são esses compostos antioxidantes, nós pensamos em dar uma aplicação também para eles, visando o desenvolvimento de materiais conservantes para morangos, que foi a segunda parte assim do meu projeto de doutorado, né? A gente sabe que os morangos são frutas extremamente perecíveis, principalmente aqui no nosso clima tropical. No Brasil, os morangos eles se configuram como o terceiro maior, né, a terceira maior fruta com perdas nos mercados. Então, a partir dos compostos antioxidantes, nós conseguimos desenvolver conservantes, espécies de géis, que nós aplicamos aos morangos, visando então melhorar esse tempo de vida de prateleira dos morangos e estender o tempo de vida útil deles para o nosso consumo. Mirella, escutando toda aqui essa tua explicação, que projeto interessante, que revolução, né? Porque você fala, a gente come mesmo, né, a frutinha, que aliás não é uma fruta barata, né? A gente encontra mais nessa época de final de ano, né? Em relação até tem simpatias aí que as pessoas usam usando o carocinho da romã, mas você falou uma coisa, não se usa mesmo a casca. E por que não usar? E é interessante que o estudo, a ciência provoca isso, né? Vamos utilizar uma coisa que é descartável, né? Aí produz, então, tira-se nessa substância aí um solvente natural também. E como aplicar esse solvente, né? Ah, vamos escolher o morango, porque o morango aí ele tem um tempo de geladeira, não é mesmo? Ah, ele estraga muito, vamos evitar então o desperdício. Vamos usar esse gel para manter mais essa frutinha tão deliciosa também, né? Mais tempo útil na geladeira. Muito legal, é um prazer estar falando aqui sobre essa tua pesquisa. E eu te pergunto outra coisa, Mirella, vocês usaram o morango então, mas poderia ser usado em uma outra fruta também? Sim, claro. Muito obrigada, né, primeiro por ter gostado do projeto. A gente também ficou super animado com ele, porque se for ver, a ideia principal é partir de um resíduo, que é a casca da romã, para tentar evitar a geração de outro resíduo, que são os morangos, né? Você falou aí do tempo de geladeira deles, eles têm cerca de 4 dias de vida útil na geladeira. A gente sabe, a gente compra uma caixinha, mesmo que a gente não abra ela, depois de 1 ou 2 dias, a maior parte das frutas já está totalmente estragada ou contaminada. Então, foi até por isso que a gente acabou escolhendo o morango como a fruta modelo para o meu projeto de doutorado, né? Para a gente ter, assim,
uma ideia de por onde começar. Agora, como os resultados foram muito promissores para os morangos, a gente já está partindo para novos testes agora em mamões, porque apesar de serem frutas maiores e tudo mais, também são frutas extremamente perecíveis e eles também sofrem muito do ataque de micro-organismos, principalmente de fungos, né? Aquelas manchinhas pretas que a gente observa na casca dos mamões nada mais são do que fungos. Então agora a gente está fazendo esses novos testes, os mesmos que fizemos para os morangos, mas em mamões, para ver se esse conservante, contendo os fenólicos da romã, também vai ser adequado para eles. Agora, a expectativa é também dessa pesquisa agora em relação à outra fruta, ao mamão, que vai triplicar também, a expectativa é essa, pode triplicar também a vida útil dele? A expectativa é essa, se nós conseguirmos, né, atingir essa expectativa, vai ser ótimo, porque para os morangos foi exatamente isso. Depois de 14 dias na geladeira, nós ainda tínhamos frutas próprias para consumo, que não tinham sido contaminadas e que também não estavam murchas, porque a gente também vê, né, os morangos eles vão diminuindo de tamanho ao longo do tempo, vão ressecando porque eles perdem muita água. Então esse conservante ele acaba atuando tanto contra o ataque dos fungos, como eu falei, aqui nas imagens a gente consegue ver, né, o ataque do bolor, quanto também como uma barreira contra a desidratação das frutas. Por isso que eles conseguiram se manter por tanto tempo, né, a mais do que os frutos que não tinham essa película aplicada, esse conservante aplicado. Vocês observaram aí em relação ao aroma da fruta também não perdeu, não é isso? O aroma ele foi conservado ao longo dos 14 dias de análise, então isso reflete muito no sabor da fruta também, né? Porque o aroma e o sabor eles estão estritamente relacionados. E então a expectativa é que o sabor também não se altere em nenhum dos casos, seja para os morangos, seja para os mamões. E como a gente falou, né? Todas as substâncias que nós utilizamos aqui para o desenvolvimento desses conservantes são 100% naturais. Então, a gente está falando da casca da romã, que é uma fruta, né, dos fenólicos que a gente extraiu da casca. Estamos falando da quitosana, que é um açúcar, então um polissacarídeo, que nós também estamos acostumados a consumir, e estamos falando de gelatina, que é uma proteína que é como se fosse a nossa gelatina comum, né, que nós preparamos em casa mesmo. Então, são os 3 componentes principais desse conservante. Além de serem 100% naturais, eles também não têm nem odor, nem sabor. Por isso que nós podemos aplicar sem problema algum nos frutos. Agora, Mirela, você como pesquisadora deu um pontapé inicial aí, né, nessa revolução aí, assim dizendo, mas tudo vai gerar uma expectativa do consumidor, das pessoas que estão assistindo a nossa entrevista, né? Então, qual é essa expectativa? Então, você acredita que lá na frente, vamos pensar lá na frente, que isso pode acontecer mesmo? Quando é que pode chegar no mercado, então? E eu te pergunto, chegando no mercado, essa técnica aí, ela vai poder ser aplicada, então, vamos pensar assim, lá no campo, na hora da colheita, no momento que o produtor está colhendo o morango, então já pode usar essa substância para aumentar essa durabilidade dessa fruta ou de outras? Sim, a ideia é que esse conservante ele seja aplicado para estender o que nós chamamos de pós-colheita, né? Então, assim, nós temos 2 opções. O produtor ele pode aplicar esse material, esse gel, nos morangos ou nas demais frutas, tanto no momento da colheita, assim que ele retira a fruta do pé, por exemplo, quanto, por exemplo, antes das frutas chegarem ao mercado. Se, como você falou, né, depende muito da expectativa do consumidor. Se nós tivermos demanda, né, se nós mudarmos, né, a longo prazo, o modo dos consumidores pensarem e deles aceitarem, né, a aceitabilidade mesmo, frente a essas novas técnicas que a universidade desenvolve. Então, a ideia é que também nós possamos comprar esse conservante e aplicar, pode ser em casa mesmo, né? Então, por isso que também é muito legal essa técnica, porque ela é bem versátil. A gente pode tanto aspergir esse conservante nos morangos ou nas demais frutas no pé, ou logo após a colheita, como também podemos literalmente mergulhar a fruta nesse conservante, que o efeito vai ser exatamente o mesmo, que é, por exemplo, uma forma muito mais fácil se a gente pensar numa aplicação doméstica em casa, um pouco antes de consumirmos os frutos. E pensando justamente em casa, eu como uma dona de casa também,
Esse conservante natural, essa pesquisa tua, ela leva também a gente refletir sobre esse desperdício todo de alimento que a gente vê aí. Então, assim, é mais a ciência mostrando que podemos sim evitar o desperdício, não é mesmo, Mirela? Com certeza. E um dos princípios básicos, né, da ciência, principalmente da química, eu posso falar como uma química, é que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é mais uma vez, né, um indício da ciência de que nós podemos usar coisas que nós já possuímos na natureza, como os conservantes da Romã, para tentar salvar, né, diminuir o desperdício de outras coisas que também já temos, né, que são as frutas e que sofrem mesmo um grande desperdício e às vezes nem é por nossa culpa, né? São muitos as causas dos danos e desperdícios dos frutos e das hortaliças, desde o momento em que eles são colhidos até chegar na nossa mesa. Então, pensando nisso que nós buscamos desenvolver esse projeto mesmo para tentar ajudar não só o produtor, como também o consumidor, né, nesse caso. Tá certo. Então, Mirela, vou te fazer um convite assim que sair o resultado aí em relação ao mamão. Chama a gente aqui que a gente vai estar muito curioso para saber se vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, mas traz para a gente essa novidade. Eu conversei com Mirela Romanelli, que é pesquisadora da USP. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns aí pela sua pesquisa, viu, Mirela? Uma boa tarde e um excelente fim de semana para você. Muito obrigada, Simone, para você também. Obrigada a todos.